realidade, a gente agradece ao Giovanni esse espaço, essa possibilidade. O nosso texto, de algum modo, ele contempla algumas pessoas que estão participando dessa organização, dos quais o próprio Giovanni Alves participa desta coletânea de autores, o professor Márcio Postman também, Ricardo Antunes, no caso eu em particular, Zé Reginaldo, e o livro procura realmente lançar essa discussão. O sindicalismo no Brasil é os primeiros 100 anos ou é mais do que os primeiros 100 anos? Ou para nesses primeiros 100 anos? Então, a nossa discussão é tentar mostrar que, na realidade, há o que se suscitar essa discussão. Nós precisamos, enquanto pensadores, líderes sindicais, sobretudo líderes sindicais e trabalhadores, refletir sobre esta possibilidade de se pensar o sindicalismo dentro dessa esfera, dentro desse limite ou não fora desse limite. Então nós procuramos aqui tentar destacar cada autor explorando um campo de pensamento, procuramos incorporar aqui as várias tendências do movimento sindical. Nós temos aqui pessoas de segmentos diversificados, temos representantes de praticamente quase todas as centrais, todas as tendências, desde a direita até a ultra-esquerda. Temos pessoas da Liga Camponesa, temos pessoas do MST, da CUT, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, da Nova Central, e pensadores de várias tendências, inclusive intelectuais também de várias tendências. A gente aqui não quer dizer que vai dar conta de contar essa história, porque, na realidade, se houvesse outros autores pensando de outra forma, contariam essa história do movimento sindical brasileiro também de outra forma. Então, nesse sentido, a gente convida as pessoas à leitura. Infelizmente, a editora não enviou os livros para poder estarem aqui expostos, mas, mesmo assim, quem quiser adquirir pela Livraria Cultura, no site da Livraria Cultura ou da Submarino, pode ser adquirido os exemplares. Eu acho que não vou me ater. O Giovanni Alves, como é um dos autores, talvez seja interessante também comentar um pouco sobre esse texto. Obrigado. Bom trabalho. Muito bem, José Reginaldo Inácio. E o que eu posso dizer é que leiam o livro. Obrigado. Eu agora convidaria Geraldo Augusto Pinto para lançar o livro A Organização do Trabalho no Século XX, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. É um livro lindíssimo, uma capa a fotografia do Sebastião Salgado, da Expressão Popular. Por favor, Geraldo. Ok, obrigado, Giovanni, obrigado, presença, companheiros, companheiras. Bem, eu tenho a formação em Sociologia, mais especificamente Sociologia do Trabalho, pela Unicamp. Trabalhei com o professor Ricardo Antunes, desde a graduação até o doutorado, e atualmente sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. Bem, esse livro, A Organização do Trabalho no Século XX, um título um pouquinho pretensioso, pelo tamanho que vocês estão vendo, mas na verdade trata-se de uma encomenda que a editora Expressão Popular fez, buscando complementar a formação. Como vocês sabem, a editora Expressão Popular é uma editora mantida pelo MST, sem fins lucrativos, publicando obras de caráter crítico, de análise do trabalho dos movimentos sociais e sindicais, como um todo. Ela, no bojo desse processo de análise, da reestruturação produtiva, sentiu-se, dentro dos movimentos sociais e sindicais, uma necessidade de explicação mais sintética de alguns termos bastante dispersos pela literatura, como taylorismo, fordismo e toyotismo. Então a editora pediu para que eu sintetizasse num livro pequeno, de maneira, digamos, científica, com uma qualidade teórica na sua revisão bibliográfica e tudo mais, mas que fosse também didática, e passível de ser lida pelo pessoal, pelos sindicalistas, o pessoal dos movimentos sociais. E eu resolvi escrever então esse livrinho, tá? Se vocês estiverem interessados, tem aqui
nas mesinhas aqui fora. Aos alunos da Unesp eu deixei 2 exemplares na biblioteca também. Tá? E eu creio que ele seja um livro importante também para os professores que dão aula na graduação. É um livro bom para aula, né? Porque ele não é muito longo e sintetiza, né? Ele recolhe uma bibliografia que está bastante dispersa sobre o tema, pelo menos até os anos 90. Tá? Já estamos aí no final quase da primeira década dos anos 80, tem muito mais trabalhos por aí. Não tem um esforço teórico muito grande no sentido ontológico, né? Do estudo desses temas, porém tem um resgate sociológico histórico que pode ser muito bem aproveitado com outras obras no curso de graduação. E para os que estão iniciando também o estudo no assunto, é muito bom para o início, inclusive pela revisão bibliográfica. Tá ok? Agradeço então o lançamento e bom evento para todos. Bom, gente, antes de passar para a composição da mesa, conduzida pelo professor Marcos Del Roio, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o significado desta mesa de debate do Sexto Seminário do Trabalho. Esta é uma mesa típica do Seminário do Trabalho. É uma mesa constituída, com exceção do professor José dos Santos Souza e da professora Suzana, mas é uma mesa constituída por sindicalistas, mas de qualquer forma, tanto a Suzana como o José, todos da mesa têm um vínculo orgânico com o movimento sindical, social no Brasil. Então é uma mesa de reflexão, de autorreflexão do sindicalismo, do movimento social no Brasil. Eu diria que isso é que marca o Seminário do Trabalho. O Seminário do Trabalho não é apenas um evento acadêmico, é um evento que procura ter essa interlocução com os movimentos sociais. Né? Já passaram pelo Seminário do Trabalho vários sindicalistas, representantes do Ministério do Trabalho. O DIEESE, mais uma vez, está colaborando conosco. Eu agradeço mais uma vez o DIEESE pela presença dessa interlocução. E eu diria que é um fórum importante, essa abertura que a universidade faz para os movimentos sociais. Eu diria que a universidade tem esta tarefa de sair dos seus muros para dialogar numa perspectiva crítica, interdisciplinar e eu diria também plural, porque os sindicalistas que aqui estão, as pessoas que aqui estão, elas não estão necessariamente na mesma linha, né, na mesma linha política, mas todos estão comprometidos com o movimento da classe do proletariado no Brasil. Né? Então este é o primeiro elemento, que é uma mesa muito interessante para que vocês possam estar acompanhando hoje, principalmente o tema da formação. E este é o tema que vai ser discutido. Por que formação, gente? Porque a formação hoje é um campo de disputa na sociedade brasileira. E eu diria que é um momento importante, porque nós temos que nos perguntar: quem nos forma? Quem nos forma? Né? Esse é o tema fundamental que vai estar sendo colocado. Né? É claro que vai estar sendo discutida aqui a formação sindical, mas o nosso interesse é muito mais amplo, discutir a formação no sentido amplo da classe. E aí eu anuncio, faço aqui um lançamento, inclusive de uma proposta, né? De primeira mão, eu anuncio para vocês a constituição de um fórum de discussão, o Fórum de Formação, que a RET, juntamente com o STED-BR da Unicamp, estão lançando neste momento. A RET e o STED-BR estão lançando o Fórum de Formação, que nós iremos procurar constituir para que em 2009, em Campinas, na Unicamp, nós possamos fazer um amplo colóquio discutindo as concepções formativas no país, convidando as centrais sindicais, sindicatos, o DIEESE, o MST, o MTST, para discutirmos formação de gente, formação de classe. Então, eu tenho a satisfação de estar anunciando esta parceria estratégica entre a RET e o STED-BR, para que a gente possa estar investindo
numa atividade prática política, de intervenção social, né? Aonde nós estaremos também buscando elaborar um livro coletânea para ser lançado neste colóquio, na Unicamp, aonde nós possamos criar um amplo espaço de divulgação, de discussão crítica sobre o processo de formação. Porque isso é uma forma de intervenção na luta de classe, que eu acredito que tende a se agudizar nesse país, por conta da conjuntura internacional. E se nós não estivermos preparados enquanto sujeito de classe, nós mais uma vez sofreremos uma derrota. E aí nós vamos estar culpando quem? O governo? Eu diria que a tarefa da universidade está propiciando esses espaços. Agradeço vocês por estarem aqui. E agora eu passo a palavra para o professor Marcos Del Roio compor a mesa e desejo a todos um ótimo debate proveitoso, e que este seja o ponto de partida da discussão sobre formação de gente, formação de classe nesse país. É a contribuição que o Centro Seminário do Trabalho dá, e que a RET, junto com o STEP-PR, estão dando a sua contribuição. Muito obrigado. Bem, boa noite, gente. Feita essa introdução do nosso trabalho, feita a introdução dessa noite, para não cair de novo, a introdução do nosso trabalho dessa noite pelo professor Giovanni, nós passamos à montagem da mesa de hoje, que tem o título de trabalho Formação e Lutas Sociais no Brasil. É uma mesa composta por 4 pessoas que farão as suas intervenções nessa razão que o Giovanni expôs, plural, diversificada, polêmica, esperando intervenção posterior do público. Então eu gostaria que viesse fazer companhia aqui na mesa Jô Portilho, que é dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, por favor. Volney Rosalém, secretário de formação do SINJUSC, significa Sindicato dos Servidores do Judiciário de Santa Catarina. São os 2 sindicalistas que o Giovanni anunciou, já para dividir a mesa e provocar, né? Depois, os acadêmicos, a professora Suzana, não vou conseguir provocar o nome, Chiviarzewski, doutora de Sociologia da USP, e, acho que mais importante nesse momento, técnica da Diese. Falei muito errado? Bom, falo 2 coisas erradas. Primeiro, eu não sou acadêmico, eu sou doutora em Sociologia, mas eu sou técnica do Diese há 23 anos. E o nome é Sochachevski. Olha, só falar outro. Sochachevski. Pedi demais, né? Quem sabe no final eu consiga, vai. Por isso que eu errei. Foi por isso que eu errei. E, por fim, mas até se quiser começar a exposição, José de Santos Souza, vê que é um nome bem mais simples de falar, né? Que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É assim. O comandante aqui sugeriu que a Suzana falasse primeiro, porque ele está já pensando na provocação, no debate que vai haver aqui. Pode ser, Suzana? Se eu falar ladies first, você vai ficar ofendida? Não. Eu quero os direitos e os privilégios. Ah, tá, muito bem. Então é isso, a gente está composta a nossa mesa. Acho que é uma mesa bem
estimulante, porque veja, eu espero mais a palavra do lado de lá do que da palavra do lado de cá, hein? Suzana, por favor, você começa a exposição. 25 minutos, pode ser? Posso ser cruel com vocês? Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite feito a mim e ao GES para falar nesse importante seminário que vocês fazem, que já é o 6º, né? E é sempre muito bom fazer essa discussão sobre questão de trabalho, e quando junta trabalho com formação e com lutas sociais, então é de primeira. Eu vou falar, eu dei um nome à minha fala, um nome provisório para essa fala, que é a seguinte: a produção de conhecimento, portanto a pesquisa, e a formação de pessoas como tarefa da classe trabalhadora. Então é sobre isso que eu vou falar. Trabalho, formação e lutas sociais são faces de uma mesma realidade, uma realidade que é competitiva, desigual, excludente. O trabalho produz riqueza, o trabalho produz a vida, o trabalho constrói o mundo. A formação ou a educação reproduz, quando conservadora, ou transforma, quando inovadora, a maneira como se organiza a sociedade. Ou seja, essa ordem de produzir e distribuir a riqueza produzida pelo trabalho. As lutas sociais são formas concretas que expressam essa disputa pela riqueza, seja ela qual for, seja a riqueza de bens, serviços, cultura, conhecimento, formação, etc. Nas sociedades capitalistas contemporâneas, o conhecimento é matéria, é campo de disputa, e a formação também é campo de disputa, a formação de pessoas também é campo de disputa. É, portanto, uma expressão dessa luta social. Na história das sociedades capitalistas, nos últimos, talvez não nos últimos 500 anos, mas já nos últimos 150, 200 anos, os trabalhadores, eles têm procurado conhecimento e formação que reflita e que considere os seus valores e as suas necessidades, e não os valores e as necessidades considerados na produção de conhecimento e na formação de pessoas que acontece na educação hegemônica. É nesse sentido que a luta por uma produção de conhecimento e pela formação de pessoas que contemplam os interesses da classe trabalhadora só pode ser tarefa exatamente dessa classe trabalhadora. Quando o GES foi criado há 52 anos atrás. Ele foi criado por 21 sindicalistas de São Paulo que estavam muito pouco satisfeitos, e com razão, com o índice de custo de vida da Prefeitura de São Paulo, que era o que reajustava o seu salário, e resolveram criar uma entidade própria, uma entidade do movimento sindical, produtora de conhecimento. O GES quer dizer Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Departamento porque, na época, o modelo de universidade era o modelo francês, e a Universidade Francesa era composta por departamentos. Então, esses 21 sindicalistas, olhando lá o futuro, pensaram o GES como o primeiro departamento de uma universidade dos trabalhadores, produzindo conhecimento e formando pessoas. Isso foi há 52 anos atrás. Então, é isso que o GES faz. O GES, há mais de 50 anos, produz conhecimento científico sobre temas que interessam a classe trabalhadora, desde aqueles mais diretamente ligados ao trabalho,
mas também outros não tão próximos do processo de trabalho, mas que interessam a classe trabalhadora como um todo, e também, há mais de 30 anos, forma pessoas, informalmente, porque não faz parte do sistema de ensino, mas forma pessoas, forma dirigentes sindicais, formadores do movimento sindicais, assessores, conselheiros de comissões, e faz isso de uma forma, sempre fez, de uma forma interdisciplinar, utilizando as ferramentas, os saberes, os modos de ser, de pensar da sociologia, da economia, da história, da educação, da matemática, da engenharia, que são as áreas de conhecimento dos, atualmente, mais de 100 técnicos do GESE. Todos nós, técnicos do GESE, somos quase que obrigados ou fortemente solicitados pelo GESE a fazermos mestrados e doutorados nessas áreas, exatamente não com o objetivo de uma carreira acadêmica, mas exatamente para estar preparado para essa disputa que se faz na sociedade capitalista em torno do conhecimento e da formação de pessoas. O GESE, ao assessorar o movimento sindical, ele tem que estar a par e poder discutir os temas mais importantes da agenda sindical, da política brasileira, da economia mundial, dos problemas do planeta. Então, nós temos essa diversidade de profissões, de formações dentro do GESE e os anos no nosso trabalho. Bom, quando a gente fez 50 anos, o GESE, 50 anos, em 2005, o GESE é formado por uma equipe técnica, que tem mais ou menos 100 e poucos técnicos, e por uma direção política, que é a direção sindical, onde estão todas as centrais e todos os grandes sindicatos. O GESE hoje em dia tem mais ou menos um pouco mais de 500 sócios, é uma associação voluntária e é dirigido politicamente pelo movimento sindical e produz conhecimento e forma pessoas por meio da sua equipe técnica. Então, a direção sindical disse, e aquela universidade, há 50 anos atrás, cadê ela? Bom, diante dessa demanda, nós tivemos que começar a pensar seriamente nesse assunto. E foi decidido, no final de 2005, que íamos retomar essa ideia, e retomar para valer. Retomar a pensar, a começar a refletir sobre a possibilidade e construir a viabilidade de uma escola de ensino superior dos trabalhadores. Vamos ficar na escola de ensino superior, numa graduação, talvez numa licenciatura, a universidade fica para mais adiante. Bom, como é que nós trabalhamos com isso? Isso eu acho que é uma parte muito importante dessa construção. Em 2006, nós fizemos oficinas, onde nós discutimos 5 oficinas, uma em cada região, discutimos com o movimento sindical local e com a equipe do GESE local essa ideia. Apresentávamos a ideia em si e vimos um pouco como é que isso repercutia no movimento sindical, nessas várias regiões, em todas as regiões brasileiras. Recuperamos também, e é impressionante como tem casos muito interessantes, as experiências nacionais e internacionais de trabalhadores com escolas, institutos, faculdades, os nomes variam, que produzem conhecimento da perspectiva da classe trabalhadora e formam pessoas da mesma forma. E fizemos uma coisa muito importante. Nós fizemos uma consulta por meio de um questionário que, na verdade, era uma conversa com as 500 e poucas entidades sócias do GESE. Essas 500 e poucas entidades, elas incluem todas as centrais sindicais, atualmente, os grandes sindicatos e sindicatos de todo tipo de categoria. De medicina, trabalhador rural, comerciário, da indústria, enfim. Abrange todo o leque de categorias do movimento sindical. E essa
consulta, ela teve resultados muito interessantes. Eu vou só dizer algumas coisinhas aqui. Primeiro, embora só 44% dos que responderam, mas mais de 300 responderam, 44% nunca tinham pensado nessa possibilidade, mas mesmo assim, apesar de não ter pensado, se prontificaram a fazer essa conversa conosco. Então, já na segunda questão, que era se existia algum fundamento de uma escola de ensino superior dos trabalhadores, a resposta foi mais de 90% que sim. Existe fundamento, sim. Isso é uma coisa que interessa o movimento sindical. Quando nós perguntamos quais são os motivos para que já tem Unesp, tem USP, tem Unicamp, que são excelentes escolas, universidades públicas, algumas poucas escolas privadas muito boas também, por que é necessário que haja uma escola dos trabalhadores? Vejam bem que eu estou falando dos trabalhadores, não para os trabalhadores. Porque para existe muito. A classe dominante adora fazer uma escola para os trabalhadores, com uma educação pensada para os trabalhadores, que restringe o mundo ao trabalho. Então, por quê? Por quê? E o que eles responderam majoritariamente? Mais de 30%, quase 30%, essa escola seria importante para formar quadros para o movimento sindical. Ou seja, intelectuais, dirigentes sindicais de várias categorias intelectuais do movimento sindical. E outros 30%, ou quase isso, a necessidade, essa escola ajudaria a construção do projeto político dos trabalhadores. Uma oportunidade de acesso ao conhecimento necessário na sociedade contemporânea. Essas foram as principais razões para a existência dessa escola. Em seguida, nós perguntamos o que motivaria que essa entidade sindical apoiasse esse projeto. Então, aí é muito interessante, porque o que eles responderam? Quase 30%. Ter a possibilidade de formar dirigentes com mais conteúdo para a luta de classes. Outros 28%. Ter uma faculdade que se distingue das demais pelo caráter formativo que oferece e pelo projeto societário que constrói. E, finalmente, participar da construção de um projeto de uma escola de ensino superior dos trabalhadores. Então, e uma última questão, eu vou dizer como é que foi a resposta. Nós perguntávamos, e isso são as expectativas coletivas, as expectativas sindicais, expectativas de classe. E quais são as suas expectativas pessoais? Por que você, indivíduo, dirigente sindical, também apoia ou não uma escola de ensino superior dos trabalhadores? E aí foi muito interessante, porque essas respostas, elas foram na contramão de uma coisa que está muito na moda, que é uma universidade que apenas atende ao mercado. Então, quais foram os motivos dados por esses sindicalistas? Os mais importantes: participar da construção de uma proposta de educação, não só no nível universitário, para a sociedade. Suprir a dificuldade de conhecimento da realidade, a dificuldade com que fazemos a nossa prática e o nosso projeto político. E o que mais? A outra. E tornar-se um quadro capacitado do movimento sindical. Bom, além dessas questões quantitativas, nós também fizemos uma conversa em que a gente ia provocando, sugerindo, suscitando uma reflexão de quem respondia. Então, algumas respostas qualitativas foram muito importantes. Eu vou
ler apenas, eu acho que uma delas, porque senão eu vou ficar muito apertada de tempo. Olha, diz o seguinte, entre algumas outras. Diz a pessoa: a minha experiência pessoal mostrou que durante os meus estudos, fundamental e ensino médio, aprendi apenas a ler, fez ensino médio, a ler e fazer contas. O que, a meu modo de pensar, me limita apenas a executar tarefas e não a pensar. E aí é que entra a escola de ensino superior do movimento sindical, para despertar nos trabalhadores o pensar, para poder transformar o mundo em que trabalham. As outras respostas qualitativas também tiveram essa conotação de possibilidade de conhecimento e de transformação. Bom, entretanto, tem, além dessa resposta do movimento sindical brasileiro, existe um outro motivo que é importante, que mostra que essa escola de ensino superior, ela não só é viável nesse momento, mas muito oportuna nesse momento. Porque em todo o mundo, não só no Brasil, existe uma crise da ciência moderna. A universidade está em crise. Ela não está conseguindo responder de forma satisfatória, nem para aqueles diretamente beneficiados pela ordem atual, as questões que a vida moderna está apresentando. O século XXI não terminou bem, nos disse Hobsbawm. E eu acho que o XXI também, o século XX, aliás, não terminou bem. E o XXI também não está começando muito bem. São questões planetárias, questões regionais, questões locais, individuais, que acumulam uma enorme quantidade de desastres já confirmados ou anunciados e mostram situações vergonhosas para uma espécie que chegou a patamares tão importantes na ciência, na tecnologia, na construção de um mundo. A elite pensante, a universidade, nós aqui, nós estamos com muita dificuldade de encontrar respostas, soluções, caminhos inovadores para lidar com essas questões. Se vocês não viram um filme que se chama O Jardineiro Fiel, alguém viu aqui? Quem viu o filme já viu? Ah, muito bom. Vocês sabem do que eu estou falando. A ciência, a medicina lá em cima, né? E as pessoas que estão lidando, com quem eles estão lidando, com condições de vida que não são nem subhumanas, são absolutamente desumanas, né? Um outro motivo importante para que essa escola possa vingar hoje em dia é a própria situação da educação no Brasil, com a reforma universitária em andamento, o Plano Nacional de Educação, o programa Reúne, reconhecendo a necessidade de mudança. Um outro motivo fundamental é a retomada da questão do desenvolvimento no Brasil e o desenvolvimento sendo recuperado, recuperado da economia. Porque a economia teve uma exclusividade sobre o pensamento sobre o desenvolvimento durante muito tempo. E, infelizmente, a economia, não estou falando de todos os economistas, mas a economia de um modo geral, pensa o desenvolvimento como um crescimento econômico e não é exatamente isso. Então, a questão da educação, ela é fundamental quando se pensa o desenvolvimento de um país, ou seja, o futuro desse país. Bom, se a formação dos patrões, eu não li para vocês, mas tinha um outro que dizia, se a formação dos patrões é domestigadora, é disciplinadora, é controladora, como é que tem que ser a formação dos trabalhadores? Qual é o projeto que se pretende para essa escola? Que não reproduza o que já existe. Basta conquistar a escola tal como ela é? Basta estendê-la a todos? Isso resolve o problema? A partir da consulta e dessas indagações, o DIEESE, ao longo do ano de 2007,
fez um processo que não foi nada fácil de construção de um projeto. Esse projeto não foi construído nas nossas mesas de trabalho no DIEESE, ele foi nem só, foi também construído nas nossas mesas de trabalho, também foi construído com visitas, discussões com membros da academia, com especialistas, mas foi principalmente construído em 4 oficinas de trabalho que foram reunindo dirigentes sindicais, assessores sindicais, formadores sindicais, para pensar essa questão. Nós fizemos 4 oficinas em que na última se reuniram todos eles. Começamos com um grupo de 30 da direção nacional do DIEESE, um grupo de 20 indicados pelas centrais, todas as 6 centrais sócias do DIEESE. Depois esses 20 mais 20 formamos 40 e depois voltamos esses 40 com a direção nacional. A ideia foi, primeiro, pensar que diretrizes seriam importantes para essa escola. Segundo, qual é a escola que o movimento sindical, que os trabalhadores querem? Como é que ela deve ser pensada? Por que ela se distingue? Por que é preciso fazer com essa escola quando já tem centros de excelência tão importantes e bons nesse país? Qual o curso experimental que constitui essa escola? Isso nós fomos fazendo ao longo de 2007 e com isso chegamos a uma primeira proposta que vai ser apresentada provavelmente agora em julho ao Ministério da Educação e Cultura para pedirmos credenciamento para um curso experimental que constitui a escola. Essa escola, eu vou ler aqui um pouco os pontos principais que constituem. Ela se constitui para o ensino e pesquisa. Vai se chamar, talvez, Escola Superior dos Trabalhadores, Escola DIEESE de Ensino Superior, o Instituto de Ciência do Trabalho, uma coisa assim. Mas ela vai... provavelmente, o tema desse curso experimental vai ser trabalho, política e desenvolvimento. Isso foi construído nessas oficinas, com um projeto de intervenção propositiva que reflete valores e necessidades da classe trabalhadora. Ela propõe um curso experimental, sempre experimental, de graduação interdisciplinar em nível superior, instituído pelo DIEESE e pelas centrais sindicais brasileiras, mas aberto a toda a sociedade. O curso proposto deverá se incluir no espaço público de políticas educacionais como alternativa de ensino superior, não é ao ensino superior, alternativa de ensino superior. Nas seguintes áreas de conhecimento, interdisciplinar, ciências sociais, ciências humanas e aplicadas e educação. Um bacharelado com duração de 3 anos, o que é a coisa mais moderna hoje em dia. Vamos pensar na Carta de Bolonha, o conhecimento tem uma validade pequena hoje em dia, então 3 anos para você aprender os fundamentos de diferentes linguagens. Licenciatura com complementação de 1 ano e bacharelado com especialização com complementação de 2 anos depois dos 3. 2 turmas experimentais já em 2009. O que mais? Quais são os objetivos principais? Formar pessoas para uma atuação interdisciplinar na sociedade, interferindo propositivamente para a solução de problemas regionais, problemas nacionais. Contribuir para o avanço do estudo e da produção do conhecimento interdisciplinar sobre trabalho, política, desenvolvimento, da perspectiva da classe trabalhadora. E contribuir para a criação de novas formas de estudar, de ensinar e de pesquisar da perspectiva da classe trabalhadora,
que também contribuam para melhorar a formação de pessoas em todos os níveis de ensino. Isso foi quase que imediatamente pensado. Quando você pensa uma escola de ensino superior, necessariamente você tem que pensar nos outros níveis, sejam os que vêm depois, sejam os que vêm antes. Não existe a possibilidade de fazer uma ilha no ensino universitário. Bom, eu estou praticamente acabando, então, estou encerrando. Então, esse curso de graduação, ele está voltado para a formação intelectual de quem for formado por ele, para o domínio de diferentes linguagens que possibilitem entender o mundo em rápida transformação e intervir na realidade. Finalmente, esse curso, o que nos distingue e o que explica e justifica esse processo em andamento é a construção de uma alternativa à escola tradicional. Não para competir com ela, mas para produzir conhecimento que realize as possibilidades do século XXI, que são grandes, mas que realize essas possibilidades para todos e que forme homens e mulheres qualificados para construir esse mundo. A longa existência do Diese se consolidou por ter mantido o sistema sensível aos movimentos de transformação da sociedade, do mundo do trabalho, do movimento sindical, criando possibilidades, suprindo necessidades, se antecipando a problemas. Essa escola é parte desse movimento. Resgata a história e a experiência do Diese e das centrais e responde a essa demanda dos trabalhadores por uma formação de nível superior, de excelente qualidade, permanente, da perspectiva da classe trabalhadora. Esse processo está em andamento e vai estar em andamento ainda. Ele está aberto às diferenças e diversidade de visões e proposições, o que enriquece e valoriza o debate e propicia a criação conjunta e as possibilidades de uma escola que ainda vai nascer. Muito obrigada.